Eu Sou a Lenda, 1964 versus 1971 versus 2007. Remake é a arte de pegar um filme e fazê-lo novamente. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Contudo, esses não são remakes e sim novas adaptações de um livro. Em 1954, Richard Matheson escreveu um livro sobre uma pessoa que finalmente encontrou paz e sossego quando todos os humanos morreram. Quando ele encontra outras pessoas, ele decide morrer antes de poder socializar novamente. Deste livro saíram 4 filmes: Mortos que Matam, de 1964, A Última Esperança da Terra, de 1971, Eu Sou a Lenda, de 2007 e Batalha dos Mortos, também lançado em 2007. Qual desses 4 filmes será o melhor pelos meus critérios pouco objetivos? Veremos a seguir, na comparação entre o original e o remake de Eu Sou a Lenda. Na versão original de 1964, Vincent Price interpreta Robert, um cientista que é agora o último homem da Terra. Vincent é mais conhecido por filmes de terror como A Casa de Cera, O Corvo e o abominável Dr. Phibes. Na história, Robert passa os seus dias dormindo, tentando se comunicar com alguém no rádio, fazendo estacas, comprando mantimentos e visitando o túmulo da sua falecida esposa. O seu nível de loucura é tal que ele está constantemente pensando: How many more of these will I have to make before they're all destroyed? They want my blood. Their lives are mine. À noite, ele tem que se trancar em casa porque é atacado por vampiros modificados que se comportam mais como zumbi do que como vampiros. Passamos à versão de 1971, chamada A Última Esperança da Terra, em que Robert é interpretado pela lenda Charlton Heston. Conhecido por filmes como O Planeta dos Macacos, Ben-Hur e Os 10 Mandamentos. Ele passa os seus dias dirigindo um carro e vendo a si mesmo na televisão com o peito peludo exposto. O seu nível de loucura é tão grande que ele fala sozinho e tem conversas consigo mesmo. Conversa com um manequim e ouve coisas. À noite, ele precisa se esconder em casa, pois é atacado por homens com a pele branca cheia de feridas, que andam por aí usando capuzes e formando um culto anti-ciência e tecnologia. Prática de ritos proibidos. Ele aceita a ciência, a medicina, armas, máquinas, eletricidade. Agora vamos falar da versão de 2007, onde Robert é interpretado pela lenda Will Smith. Toda a sua carreira foi por água abaixo depois do tapa que deu a Chris Rock. Não me interessa discutir isso agora. Sendo uma lenda ou não, a sua atuação no filme Eu Sou a Lenda foi muito elogiada. Will Smith é conhecido por filmes como MIB, Homens de Preto, Independence Day e Eu, Robô, entre outros. Na história, ele passa os seus dias dirigindo com o seu cachorro, caçando veados, fazendo exercícios físicos para mostrar o seu peito não peludo, além de tentar encontrar uma cura para o vírus, e dormindo em uma banheira. É estranho que, mesmo tendo tantos colchões à disposição, ele prefere dormir ali, mas isso não é importante para a trama do filme. Seu nível de loucura é tão alto que ele fala não apenas com um, mas com vários manequins, exceto com aquele manequim que ele gosta. E à noite ele tem que se trancar em casa porque é atacado por zumbis, que na verdade não são zumbis, mas vampiros modificados, um pouco parecido com o filme de 71. Passamos para outra versão, também de 2007. A produtora Asylum está muito atenta aos filmes importantes que serão lançados, para que possam fazer um filme que seja semelhante, mas mais barato. Quando descobriram que Eu Sou a Lenda seria lançado, trouxeram o filme A Batalha dos Mortos, onde Richard, não Robert, é interpretado pela lenda Mark Dacascos, estrela de grandes clássicos como Double Dragon, Kickboxer 5, O Destino Final, Samurai Americano, entre outros, e que você provavelmente o conhece de uma grande luta que participou em John Wick 3 Parabellum. Richard passa os seus dias assistindo a vídeos da sua antiga vida, treinando com um bastão, quebrando madeira, e o seu nível de insanidade é tão alto que ele fala com pessoas mortas, manequins,
computadores e ouve vozes no rádio. À noite, ele tem que se trancar na casa porque é atacado por zumbis, e ele se defende com uma katana. Ele até merecia um ponto por isso, mas infelizmente ele não usa novamente a katana em todo o filme. Bom, feita a apresentação dos 4 protagonistas, vamos às comparações. Os 4 atores são ótimos. Talvez Mark Dacascos não tanto, mas não estamos aqui para julgar, mas sim para avaliar a performance de cada um deles. Assim, Mark não ganha o ponto de melhor ator. O quê? Vincent e Will fizeram um grande trabalho, mas na minha opinião, Charlton Heston é o melhor ator, pois ele realiza um trabalho mais complexo do que Vincent e Will. Enquanto Vincent tem uma atuação mais teatral e Will é mais introspectivo, a interpretação de Mark é ridícula. Porém, Charlton consegue misturar ambos os estilos e ainda apresentar momentos de ação. Além disso, ele incorpora o nível mais alto de loucura dos 4 e o desempenha de maneira convincente. Assim, temos um campeão, um ponto para Charlton, o que faz merecer mais uma vista do seu forte peito peludo. Quanto aos personagens, Vincent Price e Will Smith levam o personagem Robert pelo mesmo caminho depressivo como cientistas que desejam mais a morte do que a vida. Mark Dacascos também segue esse caminho, porém está à beira de se tornar um psicopata ao plantar bombas pela cidade. Já Charlton Heston interpreta o personagem de modo diferente, pois ele gosta de estar sozinho e frequenta o cinema diariamente, inclusive vestindo roupas de época para cozinhar umas salsichas. Ele é o único que enfrenta os seus medos e se destaca dos demais. Por fim, o ponto de melhor personagem também vai para Charlton Heston. Agora vamos à comparação dos zumbis. Não gosto da versão de 2007 por causa do CGI, e a parte em que abrem a boca mostrando os dentes é patética. Já a versão de 71 não são zumbis, mas uns velhos gamers anti-vax, que nunca saíram do porão e têm uma pele sensível. Até faz mais sentido que queiram matar Robert porque acreditam que os cientistas são os culpados em relação ao apocalipse. Mas não importa, os zumbis de 64 são os que eu gosto. Na verdade, eles não são zumbis, mas vampiros. Ademais, também foram uma fonte de inspiração para o diretor Romero no filme A Noite dos Mortos-Vivos. Portanto, aqui está um ponto para o filme de 64. Mas também tenho que dar um ponto para a versão de 71, porque eu gosto muito da parte estética. Os trajes antigos, a maquiagem, a vibe de culto, a ideologia anti-ciência, realmente tudo muito bonito. Um pontaço para 1971. E seria muito injusto se eu não desse um ponto para o filme da produtora The Asylum, porque apesar deles serem os menos zumbis de todos, eu acredito que foram muito bem feitos. Ponto para Asylum. Mas por que esses caras são os últimos homens na Terra? Apenas 3 dos 4 filmes dão uma explicação. Na versão de 1964, um vírus aparece do nada e faz com que as pessoas morram ou se transformem em um zumbi, que não é realmente um zumbi, mas sim um vampiro. A filha e a esposa de Robert são infectadas e morrem. A filha é incendiada e enterrada, mas depois ela volta como um zumbi, que não é um zumbi, mas sim um vampiro. Uma história muito difícil. Na versão de 1971, também é um vírus que aparece do nada e faz com que as pessoas morram ou tenham a sua pele apodrecida. Não há vampiros, Robert não tem esposa ou filha, ele só tem a cura, e quando ele a estava transportando de helicóptero, há um acidente. Ele sobrevive e diz que está tudo acabado e aplica a cura em si mesmo. É antiético, mas é o que as pessoas com peitos peludos fazem. Na versão de 2007, todo o apocalipse foi culpa de Emma Thompson. Assim, ponto para o filme. Ela criou a cura para o câncer. A boa notícia é que ela curou o câncer. A má notícia é que ela espalhou um vírus que matou quase todo mundo. E aqueles que não morreram se transformaram em zumbis. Will Smith tem uma esposa e uma filha. Ele as coloca são e salvas em um helicóptero.
mas o helicóptero caiu. É uma história difícil. O filme Batalha dos Mortos não explica nada. Na verdade, há mais pessoas na Terra. Ele não é o último homem da Terra. O que ele conta sobre o seu passado é que ele tinha uma esposa e uma filha. E um dia, uns zumbis apareceram. Essas 3 histórias são muito parecidas, mas eu achei a história de Will Smith muito ridícula. A versão de 1964 é mais impactante, porque me parece mais cruel incendiar a sua própria filha e depois ela voltar como um zumbi. Então, ponto para a versão de 1964. A verdadeira história difícil de vida de Will Smith começa quando seu cão, o seu único companheiro, o seu melhor amigo, morre defendendo-o dos vampiros. E isso não é tudo, porque ele se transforma em um cachorro vampiro. E para piorar, Will Smith tem que matá-lo depois. Essa é uma história muito difícil, multiplicada por 4. É por isso que eu tenho que dar um ponto para Will Smith. A vida do nosso herói muda completamente quando ele conhece uma mulher. No caso de Vincent Price, ele a leva para casa e suspeita da sua condição quando a confronta com uma réstia de alho e ela passa mal. Vincent pensa que ela é um vampiro e não percebe que é nojento quando alguém joga alho em você. Mas na realidade, a mal-educada é a mulher, porque ela é membro de um grupo de sobreviventes que tem uma vacina que impede que o vírus se espalhe, e tinha um plano para matar Vincent. Por outro lado, Will Smith está deprimido pela morte do seu cão e frustrado porque nem o manequim que ele gosta não lhe dá uma chance. Decide acabar com a sua própria vida. Mas desiste porque há outro sobrevivente que o salva. Will Smith acorda na casa e na televisão está passando Shrek. Desculpem-me por ser imparcial, mas isso não merece nada além de um ponto. Em seguida, Anna lhe diz que há outro grupo de pessoas que não estão doentes, mas Will Smith não acredita nela e fica procurando a cura sozinho. Na versão de Asylum, ele também encontra uma Anna no Zoom, mas a rejeita. Ela pede que ele vá procurá-la porque a cura para o vírus zumbi está no sangue dela. Quando ele sai, ele encontra 2 caras que também estão procurando a garota e juntos os 3 vão procurá-la. Algo diferente acontece na versão de Charlton Heston. Ele persegue a garota com o seu peito peludo ao vento, mas ela escapa e ele é capturado pelo culto e levado a julgamento. Ele é considerado culpado e condenado à morte e está prestes a ser executado. Quando a garota que não conseguiu tirar o peito peludo da cabeça reaparece e o salva, ela lhe dá uma moto, há uma perseguição e dão um salto em uma rampa que aparece coincidentemente ali. E ele também descobre que há toda uma comunidade de sobreviventes. Então, Charlton fez uma revelação. My blood might be a serum. Isso, somado ao seu peito peludo, seduz a garota e Charlton é o único que consegue se dar bem nos 4 filmes. E um fato interessante, esse beijo é um dos primeiros beijos interraciais da história do cinema. Hoje em dia parece algo simples, mas na época foi uma revolução, e isso também merece um ponto. Vários anos depois, Whoopi Goldberg entrevistou Charlton Heston sobre esse assunto, no que ele a beija em seguida. Let's take something. Here. There we go. Just Agora, qual das 4 garotas é melhor? A garota do Vincent Price não faz muito, para ser honesta. Ela não aparece muito e segue a estética do filme, tendo sempre um rosto deprimido. Já a garota de Will também não faz muita coisa, mas pelo menos coloca o filme do Shrek para passar na TV. Claro que isso não diz muito sobre os seus dotes cinematográficos. A garota de Asylum também não faz nada. Tem poucas cenas que são um pouco chatas. Mas já a garota de Charlton Heston, em sua introdução, está se fazendo passar por manequim. Por que ela acha que alguém a confundiria com um manequim? Não sei. Ela tem muito mais protagonismo que as outras. Por isso, leva ao ponto. Os sobreviventes perseguem Vincent, que se defende com uma pequena arma. Os vampiros perseguem Will Smith, que se defende com algumas explosões de CGI.
E homens de culto perseguem a Charlton Heston, que se defende com uma metralhadora e explosões de verdade. Ninguém tem um peito mais peludo do que Charlton. Então, o ponto vai para ele. Por que eu sou tão pouco imparcial com Charlton Heston, você deve estar se perguntando. O que só posso dizer que Mark também merece um ponto, já que se defende com armas, com um taco, pneus e, é claro, com as próprias mãos. Por essa variedade de armas, ele conseguiu um ponto. Eu tenho que subtrair um ponto de Will Smith, porque na luta final ele entra em uma briga com um vampiro, o qual poderia tê-lo matado várias vezes. Em vez disso, ele o empurra para o lado. Tá, que é um vampiro, mas não seja um idiota. Um ponto contra Will Smith. As coisas pioram ainda mais para Will Smith, porque há vários vampiros, e ele tem que se esconder com Anna e o garoto no laboratório. Já as coisas complicam para Vincent, porque os caras o encurralam na igreja. Enquanto para Ranchard, as coisas ficam complicadas porque os caras maus querem matar a garota que tem a cura. E por último, tudo se complica para Charlton, porque a sua namorada se transforma em uma cara pálida. Vincent morre, mas não antes de entregar um belo monólogo. You're freaks. I'm a man. The last man. Charlton morre sem dizer um monólogo, mas deixando a cura. Will Smith morre no final de um monólogo, obtendo a cura e sacrificando-se para salvar tanto a cura quanto a garota, assim como o DVD do Shrek. O que não faz sentido algum é que não havia necessidade de Will Smith se sacrificar. Apenas ter a granada era suficiente. Eu entendo que ele se acostumou a ficar sozinho e que ele odeia as pessoas, mas não é nada demais. Por esse final sem sentido, a versão de 2007 perde um ponto. Embora haja um final alternativo em que Will Smith percebe que os vampiros o estão perseguindo para resgatar a vampira sequestrada. Esse final não era oficial, mas agora parece ter se tornado oficial porque estão planejando uma sequência com o mesmo personagem e precisam dele vivo. Isso não faz sentido e confunde o público. O ponto pelo melhor final vai para Vincent Price por seu grande monólogo. Antes de morrer, descobrimos o outro lado da moeda, assim como vimos Vincent matando zumbis, vampiros e tínhamos ele como herói. A sociedade o via como um assassino e ele acreditava ser o último homem da Terra, mas na verdade a Terra estava ocupada por outras pessoas e ele é que era a ameaça. O mesmo acontece no filme Eu Sou a Lenda, onde descobrimos que Will Smith é o único sobrevivente e que a nova sociedade é de vampiros CGI. E no final alternativo, tudo fica mais claro quando descobrimos que os vampiros queriam apenas resgatar a vampira. Em Batalha dos Mortos, não há essa dupla interpretação. E o filme termina com Ranchard sendo cercado por um grande número de zumbis, mas não fica claro se ele sobrevive ou não. Já em A Última Esperança da Terra, tem um desenrolar parecido, mas o importante é o debate sobre ciência, modernidade e religião. Portanto, penso que a mensagem do filme é mais clara e forte na versão de 1964. Então, ponto para essa versão. Se alguém tem alguma objeção, eu dou um ponto só pela cena final do filme. Bom, na versão de 1964, termina com um general acompanhando a garotinha até a igreja. Já na versão de 2007, termina com a criação de uma nova cidade, e a de 71 com uma cena final em que Charlton está morto na água, com a água tingida de vermelho em uma pose bíblica. Isso evidencia a superioridade estética desse filme. Eu vou dar mais um ponto porque foi o único filme dos 4 a ser parodiado pelos Simpsons. Assim, parabéns ao filme A Última Esperança da Terra. Eu espero que vocês tenham se divertido. E se vocês se divertiram, não saiam do vídeo sem dar uma curtida e se inscrever no canal. Até a próxima!